Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre correlação, como calcular, visualizar e como comparar diferentes correlações utilizando o R. Primeiro, a gente precisa lembrar o que é uma correlação, né? A correlação é um modo da gente investigar a dependência entre duas variáveis. Então a gente consegue verificar qual é a associação entre uma variável e outra. A gente tem que lembrar um conceito muito importante, né? Que correlação não quer dizer causalidade, e isso é bem importante. Então a gente consegue ver que duas variáveis elas são correlacionadas, pode ser de maneira positiva, maneira negativa, mas não necessariamente uma está causando a alteração dos valores na segunda, ok? Isso a gente tem que ficar bem claro na nossa cabeça. Correlação não quer dizer causalidade, ok? São coisas diferentes. Como que a gente calcula a correlação? Eu estou mostrando aqui em cima no canto superior direito a fórmula. E ela é basicamente um somatório do produto entre as diferenças entre os valores da primeira variável e a sua média, e na figura representada por x e m de x, e também do segundo grupo de observações, representado por y e m de y, dividido pela raiz quadrada da diferença quadrada desses produtos, ok? Então, é exatamente o que a gente está mostrando aí nessa fórmula, perfeito? E a gente pode estimar um p-value para essa correlação através da consulta a uma tabela dos coeficientes de correlação baseados nos graus de liberdade. Os graus de liberdade geralmente não, eles são calculados para correlações como n-2, onde n é o número de observações, ou nós podemos também calcular através de um valor de t, uma estatística t, e assim olhar na tabela de distribuição de estatística t também para o mesmo número de graus de liberdade, n-2. E a gente calcula essa estatística t, estatística de teste, como na fórmula que eu estou mostrando aqui, onde nós temos r dividido por raiz quadrada de 1 menos r ao quadrado multiplicado pela raiz quadrada dos graus de liberdade, ok? Então vamos lá, vamos começar agora com os nossos exemplos de correlação no R. Antes de a gente começar, pessoal, não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo, se inscreva no canal, indique o canal para amigos, porque a gente está conseguindo ter uma abrangência bem grande em questão de número de pessoas que visualizam o canal, mas que não se inscrevem, ok? Quanto mais pessoas se inscreverem, muito mais a gente vai ser capaz de divulgar e levar informações sobre a utilização do R para um grupo maior de pessoas. Nós vamos usar o conjunto de dados que a gente está mais que acostumado nesse exemplo, nesses vídeos com os exemplos que a gente está fazendo. MTCars, ok? Novamente, vamos conferir MTCars para quem ainda às vezes caiu agora nesse vídeo. Vamos lá, MTCars, como MTCars é composto. Então nós temos os carros nas linhas, diferentes observações nas colunas. Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Já que a gente vai trabalhar com correlação, nós temos que lembrar que nós temos diferentes tipos de correlação. Nós temos correlação de Pearson, Spearman, Kendall. Pearson é um tipo de correlação para dados paramétricos, ok? Enquanto Spearman e Kendall são métodos de correlação não paramétricos baseado em testes de ranking. E aqui no vídeo de hoje a gente vai focar na correlação de Pearson, ok? O modo de se executar os comandos é o mesmo. O que a gente tem que levar em consideração é a distribuição do nosso dado a priori para definir se nós vamos usar um método paramétrico ou não paramétrico, ok? Nós vamos criar uma tabela chamada de sub-mtcars. E sub-mtcars vai receber nada mais nada menos que mtcars, ok? Só que para algumas colunas em específico. Quais colunas? As colunas vão ser a coluna 1, 3, 4, 5, 6 e 7.
ok? Então, MPG, DISP, Horsepower, DRAT, WT, QSEC e até QSEC. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. QSEC é a última coluna. Nós estamos só tirando aqui cilindros. Como a gente já viu em outros vídeos, cilindros é uma variável categórica. Ok? Então eu estou criando aqui meu subMTCars. E agora a gente vai aprender a como executar a correlação no R. Então a gente tem uma função básica no R, que é a função core. E a função core é uma função exatamente para testar correlação. E o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos testar a correlação de subMTCars, por exemplo, MPG, em função de horsepower. Então nós estamos testando milhas por galão e horsepower, perfeito? Nós entramos com os dois vetores aqui. Nós podemos escolher um método. Por default, o método já é um método de Pearson. Eu vou colocar aqui Pearson. Se você quiser mudar, você muda para Spearman, Kendall. Aí no método, ok? Vamos executar. E aqui a gente tem exato, o valor da correlação, perfeito? Nós não temos um valor de p-value usando essa função. Nós temos só um objetozinho ali, um resultado com a correlação, que a gente vê que é uma correlação negativa de 0,77. Esse é o nosso R. Existe uma outra função no R, que é a função core.test, que ela vai funcionar basicamente da mesma forma, só que o output dela já me dá um resultado um pouquinho mais elaborado, onde eu tenho minha estatística T, meus graus de liberdade. Então, olha, eu tenho 32 observações, 32 menos 2, 30 graus de liberdade. Aqui eu tenho meu valor de P, ok, para minha correlação. Tenho meus intervalos de confiança para essa minha correlação. Então, o limite inferior, o limite superior do meu intervalo de confiança de 95%. E aqui embaixo a minha correlação. Se nós temos um STR no output, nós temos aqui um valor numérico, ok? Enquanto composto por um único valor ali para output da função core. Já para a função core test, eu tenho uma lista com 9 diferentes valores, onde aqui eu vou ter a minha estatística de teste, né? No caso, o meu valor T, os meus graus de liberdade, o meu valor de P, e assim por diante. Meu intervalo de confiança, tudo que compõe aquele output que a gente viu num primeiro momento da função core.test, ok? Então essas seriam as duas funções básicas que o R tem para a gente fazer testes de correlação. O interessante da gente usar aquela função core é que ali a gente viu testando a correlação entre duas variáveis, mas a gente também pode querer tentar testar a correlação entre várias variáveis. Aqui, ok? E todas, por exemplo, pairwise, todas as variáveis de subMTCars. Então, o que eu posso fazer, por exemplo? Eu posso jogar aqui dentro de um resultado, dentro de um objeto que eu vou chamar de res, aqui, subMTCars, ok? E a gente vai ver aqui agora a estrutura de resultado. Eu tenho uma matrizinha aqui composta então por 6 linhas, 6 colunas, que são exatamente todas as minhas 6 colunas da tabela subMTCars. E o que isso me mostra? O que eu tenho no resultado? Eu tenho uma matriz quadrada dos valores de correlação. Lembrando que essa matriz aqui, vou até expandir aqui um pouquinho para a gente poder ver ela toda numa linha só. Ela é uma matriz simétrica, ou seja, a diagonal inferior e a diagonal superior são espelhadas, são iguais. Ou seja, a correlação aqui entre MPG e DISP é igual ao DISP e MPG. Ok? Os valores são os mesmos. Aqui só um truquezinho que eu queria mostrar para vocês. A gente vai conferir se a gente realmente tem uma matriz, class. A gente tem uma matriz com arrays aqui. E a gente também pode formatar esse nosso resultado para ter só duas casas decimais, ok? Então, só colocando aqui o resultado, a minha matriz res,
Dentro do comando round, selecionando duas casas decimais, eu tenho esse outputzinho aqui bem mais formatado, bem mais interessante de se visualizar, ok? Uma coisa interessante após a gente calcular correlações é também de fazer uma inspeção visual da relação entre duas variáveis, ok? Lembrando que só de às vezes inspecionar um plot, um scatter plot, um plot de pontos entre duas variáveis, a gente já consegue ter uma ideia do quanto elas são correlacionadas, né? E qual é a direção dessa correlação também. Aqui eu vou usar o ggplot, então eu vou chamar aqui library ggplot2, e eu vou plotar, no primeiro momento, mpg em função de disp, ok? Então vamos chamar aqui subMTCars, AES, x vai ser mpg, y vai ser disp. Então já escolhi o que eu quero plotar, como eu quero plotar. Eu quero geometric point, ok? Quero plotar um scatter plot, um gráfico de pontos. E aqui eu vou escolher também plotar uma linha que vai me mostrar o coeficiente da regressão entre essas duas variáveis. A gente vai ter um vídeo só para falar de regressão linear aqui, mas é só para explicar como que a gente vai usar isso. E aqui eu vou plotar então usando a função geometric smooth. O método, eu estou escolhendo um método LM, um linear model aqui, e executando essa função eu tenho esse plot aqui, ó. A gente consegue ver que a linha, a tendência desses pontos é que ele esteja inclinado para baixo em direção à direita do plot, mostrando uma correlação negativa. E essa correlação, essa linha, ela tende a ser bastante inclinada, mostrando que realmente o valor da correlação ele é bem alto. Nesse caso, negativamente falando, ok? Só para a mérito de comparação, eu poderia substituir aqui para um par de variáveis que tem uma correlação baixa, por exemplo, draft e kesec. Vamos colocar aqui drat e kesec, ok? Olha como que drat e kesec, eles não têm uma tendência nas linhas, parece quase que uma linha reta, o que realmente condiz com o valor quase próximo de zero da correlação entre eles, ok? Então, inspeção visual também nos ajuda bastante a entender a relação entre duas características. Só uma dica, pessoal, aqui a gente está trabalhando com uma tabela de casos completos, a gente não tem NA em nenhuma das variáveis. Caso vocês tenham NA em alguma das variáveis, vocês poderiam, por exemplo, usar a correlação data com sua tabela, com a sua matriz, com a sua data frame ali, com os seus valores, e utilizar o argumento use, e usar como valor para esse argumento use complete.obs. Então, somente as observações completas, ou seja, se um indivíduo ele tem um valor faltando para uma das variáveis, esse indivíduo vai ser excluído. Você vai ter essa correlação somente utilizando todos os indivíduos que têm todas as variáveis com valores, ok? Isso já faz de maneira automática essa exclusão para você. Uma outra forma interessante da gente obter a visualização das nossas correlações é através de matrizes de valores de IP. Então vamos colocar aqui, matrizes de valores de IP. E como que a gente pode obter essas matrizes de valores de IP? Existe um pacote chamado hmisc, ok? Se você não tem instalado, install.packages hmisc. Se você não sabe como utilizar, primeiro vídeo aqui da nossa playlist de R Dicas, eu explico um pouquinho como instalar pacotes no R, ok? A gente vai utilizar aqui um objeto chamado res2, um resultado 2, onde eu vou usar a função rcore, que é uma função do pacote hmisc, que recebe uma matriz e executa a correlação, ok? Então eu vou converter com o comando asMatrix a minha data frame subMTCars, ok? Então asMatrix subMTCars,
e vou escolher a minha correlação como uma correlação de Pearson novamente, ok? Então o argumento type correlação de Pearson. E o que esse res2 tem agora de diferente? Vamos prestar atenção no output. Eu tenho aqui agora uma matriz composta com os valores da correlação de Pearson, que eu tinha anteriormente. Um valor, aqui também poderia ser uma matriz caso você tivesse diferentes números de observações completas para diferentes variáveis, mas aqui como eu falei para vocês, todas as observações são completas, eu tenho o meu n, que é igual a 32, e aqui uma matriz com o meu valor de P para as minhas correlações, sendo que a diagonal ela é vazia, já que eu estou testando aqui na diagonal o valor da correlação da variável A com ela mesma, ok? O que a gente pode fazer também é trabalhar esse output de resultado 2 aqui para converter ele numa tabela que vai ficar muito mais fácil para a gente fazer um report, o que seja, etc. Ok? Se a gente conferir, a gente consegue ver que a gente consegue acessar todas essas data frames, essas matrizes aí, na verdade, essas matrizes aí, de maneira individualizada. Então eu tenho minha matriz de correlação, meu N e minhas matrizes de P. Por exemplo, se eu fizer só com a de P, eu vou ter aqui, ok? Se eu der um str, vocês vão ver que eu tenho a matriz de valores de P aqui, ok? A gente pode criar uma função, a gente vai chamar essa função de flatten core matrix, ok? E ela vai receber o output da função function. Se você não sabe como fazer funções, dê uma olhadinha no último vídeo aqui da nossa playlist, que a gente trabalha com a criação de funções no R. Eu vou usar como dois argumentos para essa função, cormat e pmat, que vai ser a minha matriz de correlação e a minha matriz de valores de P, ok? Eu vou criar um objeto chamado UT, que vai receber a upper.tree da minha matriz, que é a minha matriz cormat. Então eu estou pegando o meu triângulo superior, os valores acima da minha diagonal, ok? Nessa minha matriz. E aqui eu vou criar uma data frame, ok? Data frame. O que essa data frame vai ter? Ela vai ter a primeira coluna chamada de row, que vai ser o row names de cormat, ok? Onde eu tenha nas linhas de cormat que sejam iguais às posições da minha diagonal superior. Então, upperTree me dá as coordenadas da minha diagonal superior, enquanto aqui eu estou extraindo a ordem dos nomes das linhas para essa diagonal, ok? Então, estou criando simplesmente aqui uma coluna com o nome das variáveis, ok? Da mesma forma que eu vou criar uma que se chama column, onde eu vou simplesmente copiar o mesmo comando daqui de cima, só que ao invés de pegar as linhas, eu vou pegar as colunas, ok? Então eu estou criando duas colunas nesse meu output. A primeira com os valores das linhas, os nomes das linhas, a segunda com os nomes das colunas. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou convertendo meu formato de matriz para um formato longo de data frame, onde eu vou ter variável 1, variável 2, variável 1, variável 3 e assim por diante. Vai ficar melhor quando a gente plotar. Agora eu estou pegando meu valor de correlação, onde eu vou pegar cor, mat, nas posições da minha diagonal superior, e aqui eu vou pegar o meu valor de P, pmat, ok? O T. Perfeito, vou executar, vou criar essa função está disponível aqui para mim agora, flatten core matrix, e agora eu vou executar ela para a gente obter a nossa tabelinha. Então, flatten core matrix, res2, a minha matriz de correlação, res2, a minha matriz de P. Executei, e aqui eu tenho essa minha tabelinha, essa minha data frame, onde eu tenho o nome da linha, nome da coluna, como eu falei, MPG, DISP, MPG, HP, e assim eu tenho todos os pares,
E eu tenho aqui meu valor de correlação e meu valor de P. Ou seja, eu converti a minha matriz para um formato longo de tabela que eu posso salvar, por exemplo, usando o write table ou o que seja, para ter acesso futuramente e checar esses valores, ok? Além de visualização em formato de texto, uma coisa muito interessante é a gente ter isso também em formato de plots, que nos permitam ter uma visão geral dessas correlações, ok? Aqui a gente vai usar dois tipos de plots. O primeiro deles vai ser do pacote coreplot. Então, se você não tem instalado, install.packages coreplot. E a gente vai usar a função coreplot, ok? A função coreplot, ela vai receber a nossa matriz de correlação, ok? Que a gente gerou ali em cima com o comando rcore do pacote hmisc, e vai receber o argumento type. A gente vai querer plotar só a diagonal superior, como a gente já tinha feito ali para extrair os valores, né? Já que ela é simétrica. Ordenar, como que a gente vai ordenar as nossas variáveis? A gente vai utilizar um método que é chamado de clusterização hierárquica, hclust. Eu pretendo fazer um vídeo um pouquinho mais para frente sobre clusterização hierárquica, mas basicamente a gente tentar agrupar os valores de correlação entre os pares que são mais semelhantes, ok? Aqui eu tenho minha matriz de P, ou seja, R res 2P, ok? Eu vou colocar o meu nível de significância, meu level de significância como 0.01, meu threshold, ok? E aqui eu vou colocar, na verdade vamos deixar nesse momento sem um nível de significância, vamos fazer bem simples o plot, que é esse daqui, ó. É exatamente esse plotzinho que eu tenho aqui agora. O que que acontece? Eu tenho aqui a minha matriz, só que só a partir da diagonal superior. Eu tenho aqui minha diagonal na primeira linha de plot de bolas aqui. E eu tenho meus valores das minhas correlações, sendo que valores mais próximos de -1 são um vermelho mais intenso, próximos de 1 são um azul mais intenso, por isso que eu tenho esse azul super intenso aqui nessa minha primeira linha diagonal de bolas, porque aqui é tudo 1, né? É a correlação entre duas variáveis iguais. E o valor, o tamanho da bola também em relação ao valor dessa minha correlação, ok? Sendo que eu tenho cruzado aqui correlações que não são significativas, ou seja, tem valores de P abaixo do meu threshold. E eu posso editar como esses valores de P, essa significância é apresentada exatamente com o argumento que eu estava mostrando antes. Colocando um nível de significância, que eu posso colocar como 0.1, e eu também posso falar o que vai acontecer com esse nível de significância. Então eu tenho aqui insig, ok? E aqui eu vou colocar label sig. O que vai acontecer se eu colocar label sig em sig? Esse plot vai me colocar um asterisco nas correlações que são significativas baseados no meu nível de significância, ok? Então esses que tem asterisco são correlações significativas. Já se eu escolher em sig blank, o que vai acontecer? Eu vou remover os pontos, eu vou deixar em branco as células que correspondem a correlações não significativas, ok? Isso também é super interessante. É bem legal, é um modo bem bonito de se mostrar correlações. Bom para apresentações, bom para artigo, bom para relatório, etc. Ok? Já também falando sobre visualização gráfica, existe um outro pacote, o pacote chamado Performance Analytics, P maiúsculo, A maiúsculo, pessoal, aqui na hora que for instalar o pacote. Esse pacote, ele permite que a gente faça um tipo de gráfico que eu considero até mais completo do que a gente tem do pacote coreplot, que é o Chart Correlation. O que a gente vai fazer? A gente vai usar sub-mtcars, ou seja, a nossa tabela,
não é o valor, não é o output da correlação, já é a tabela com dado bruto aqui, ok? Nós vamos colocar o argumento histograma como verdadeiro e nós vamos colocar porte caractere igual a 19 para plotar pontinhos preenchidos. Você poderia trocar qualquer um daqueles valores de plot caractere que a gente já falou em outros vídeos. E vamos ver o que esse plot, essa função, nos fornece. Aqui a gente tem uma matriz, como uma matriz gráfica, ok? Onde eu tenho na diagonal o histograma da distribuição dos meus valores, ou seja, MPG, DISP, HP, DRAT, WT, QSEC, o histograma dessa distribuição, então eu consigo ter uma ideia sobre a normalidade do dado. Eu tenho na diagonal inferior os scatterplots com as linhas de regressão entre os pares das minhas variáveis, ou seja, MPG por dist aqui, por exemplo, e assim por diante, vou comparando os pares. Já na diagonal superior, eu tenho meus valores de correlação, chamando a atenção para que o texto dos valores de correlação ele é proporcional ao tamanho dessa correlação, ou seja, correlações muito pequenas, como essa daqui, ó, entre essa daqui que ocorre entre QSEC e, nesse caso, a gente está aqui na primeira, segunda, terceira, quarta, QSEC e DRAT, que é muito pequenininha, 0.09, o valor também está apresentado de maneira muito pequena. E os asteriscos aqui, eles correspondem também ao meu nível de significância, sendo que ele segue aquele default do R, 0.001, 3 asteriscos, 0.01, se eu não me engano, e 0.05, eu acho que é isso, que são esses que correspondem a esses valores de 3, 2 e 1 asterisco, ok? Por fim, eu gostaria de chamar a atenção para um tipo de análise que ela é bem interessante, principalmente se você tem interesse de aprender correlação, por exemplo, para selecionar variáveis que vão entrar no modelo, para tentar entender a interação entre conjuntos de variáveis, que isso pode ser muito útil para evitar que a gente tenha, por exemplo, multicoliniaridade quando a gente está construindo um modelo. A gente precisa entender quais variáveis a gente seleciona ou não, além de outras possíveis aplicações e tipos de interpretação. E o que eu estou falando? Eu falei tanto, mas por que eu quero fazer? A gente pode querer tentar comparar se duas correlações elas são realmente diferentes de maneira significativa, ok? A gente pode querer ver se realmente existe diferença entre duas correlações, porque pode ser que a gente tem uma correlação lá de 0.89 e a outra de 0.6, mas a gente quer ver se elas são entre si diferentes, ok? E como que a gente faz isso? Eu vou indicar para vocês um pacote, tem várias formas de se calcular isso, ok? Mas eu vou indicar para vocês um pacote que chama Cocore, ok? Install.packages Cocore, se você não tem. E ele funciona de uma maneira super interessante. Vamos colocar aqui a função Cocore, do pacote Cocore. E aqui a gente vai construir um modelo bem simples de MPG em função de QSEC, ok? MPG e QSEC, ou MPG aqui e QSEC. Aqui eu estou enganando o pacote para a gente fazer a correlação entre duas variáveis que são idênticas, ok? Só para vocês terem uma ideia do resultado. Então a gente está comparando duas correlações exatamente iguais. E aqui eu estou chamando subMTK, estou chamando a minha tabela, a minha data frame, ok? Aqui, o que acontece? Aqui eu tenho um erro, por quê? Porque meus valores são exatamente idênticos, então eu não vou conseguir fazer isso. O que eu vou trocar? Eu vou tentar comparar agora duas correlações que são altas, bem altas aqui, ok? Então vamos comparar, por exemplo, MPG com DISP e MPG com WT. MPG com DISP e MPG com WT. Agora sim eu tenho o output, tá vendo? E o output dessa função é super interessante, é super útil. O que ela faz? Ele vai me mostrar o resultado da comparação
entre duas correlações. Aqui eu estou utilizando baseado como se fossem grupos dependentes, ok? E aqui ele vai me dar a comparação entre a correlação RJK, MPG DISP e RJH, MPG WT, que aqui eu estou diminuindo, né? Pegando as duas aqui eu faço a diferença entre elas, eu consigo ver a diferença dos valores dessa correlação. E eu consigo, no final, fazer um teste de hipótese, aqui baseado num alfa, numa significância 0.05, para ver se elas são diferentes ou não. E para isso ele vai executar uma série de métodos, então seja, por exemplo, Pearson e Philons, Hotelslin, Williams, Hawkins. Eu tenho várias metodologias que ele vai gerar output. Em todas nelas ele vai testar a hipótese nula de que as correlações são iguais. Ou seja, se eu tenho um valor de P menor do que 0.05, o alfa que ele está definindo, ele vai rejeitar a minha hipótese nula. Mas aqui o meu valor de P é maior que 0.05, ou seja, ele está retendo a hipótese nula e a gente está concluindo que as correlações elas não são significativamente diferentes, ok? Eu poderia, por exemplo, testar, ver se elas realmente são diferentes, a distância é suficiente para dizer que existem diferenças entre essas correlações aqui. Por exemplo, entre DRAT, MPG e DRAT e MPG e QSEC. Então, MPG e DRAT eu tenho uma correlação de 0.68. E MPG e QSEC eu tenho uma correlação aqui de 0.42. Aqui. Perfeito? Vamos testar aqui então. Cocor em função MPG DRAT ou aqui MPG mais QSEC. De novo, da minha data que é sub-MTCars. Perdão, teve algum errinho aqui. Que MPG DRAT perdão, aqui tem MGP, MPG, ok? Só troquei as letras. E aqui eu tenho meu output. E aqui eu tenho o output, mesma coisa, mesma estrutura, mostrando a diferença entre as correlações, ok? As correlações relacionadas ali. E eu tenho aqui o meu valor de minhas hipóteses nulas, se ela é mantida, se ela é retida ou não. A gente consegue ver que para alguns desses casos a gente mantém todas aqui. Então, mesmo eu indo um pouquinho mais distante, eles ainda continuam não sendo diferentes de maneira significativa. Eu poderia fazer uma comparação assim até mais drástica aqui por fim, que seria colocar comparando MPG e DRAT, que são uma correlação alta, com WT e QSEC, que é a correlação... Na verdade, vamos colocar aqui DRAT e QSEC. Vamos colocar aqui DRAT e QSEC. E aqui eu vou trocar, só para a gente manter a mesma ordem, para a gente não ficar confuso, DRAT e MPG, ok? DRAT e MPG, DRAT e QSEC. Vamos conferir. Aí sim, olha, o que acontece? Eu tenho a minha hipótese nula rejeitada. Por quê? Porque o meu p-value é menor que 0.05, ou seja, essas duas correlações elas são significativamente diferentes entre si, baseadas no nosso grau de liberdade, que é 30 ali, ok? Então, pessoal, esse é um tipo de forma de se comparar diferentes correlações que pode ser útil para alguns tipos de análise, como seleção de variáveis para modelos, etc. Então esse foi o tópico do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like aqui no vídeo, ok? Se vocês tiverem dúvidas, por favor, usem os comentários para perguntar, para sugerir vídeos. Eu tenho recebido bastante sugestões e tem entrado bastante vídeos, ideias de vídeos na minha lista. Então, muitas coisas que veio de vocês vão entrar nos próximos vídeos aqui do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado a todos e tchau!